para que vocês abram suas Bíblias em João. Nós vamos ler dos versículos 3 até o versículo 6. Enquanto os irmãos estão procurando, quero falar duas coisas sobre mim. A primeira é que eu sou a Thalia, prazer. E a intimidade. É triste, irmãos. A Maria do bairro convertida, aleluia. A segunda coisa que eu quero dizer sobre mim é que eu estou muito nervosa. Às vezes os irmãos sobem aqui e falam, nossa, dá uma tremedeira, né? E eu fico, ai, como é modesto. Gente, eu estou tremendo toda aqui. Se minha mão começar a tremer, se minhas pernas começar a tremer, não é espiritual não, tá, gente? É só nervosismo mesmo. E se eu cair, já falei pro pastor, não precisa repreender. Tá tudo bem, não precisa expulsar não, tá tudo tranquilo, amém? Para quem me conhece sabe que eu não gosto muito de falar assim. Eu sempre falo que eu queria ter o poder de ficar invisível, sabe? Mas aí, se você fala isso em voz alta, comenta, ora, Deus ele não obedece muito não, viu? Vocês viram que eu já apareci no telão e eu estou aqui também. Então, um conselho de amiga, não fala isso não. Guarda para você, fala, não, Deus me usa, aí você vai ver. Que você não vai ser não. Vamos lá para a leitura. João 12, do 3 ao 6, diz assim... Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas o Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso porque se interessa pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Antes de falar sobre os versículos que nós acabamos de ler, eu queria contextualizar com os irmãos um ato que aconteceu antes, que se encontra em João capítulo 11, que foi a morte e ressurreição de Lázaro. Foi um ato muito importante, pois foi um milagre que Jesus operou para quem ele amava, pois a própria Bíblia em João diz que ele amava Lázaro, amava as irmãs Marta e Maria, mas também foi um ato, foi o último ato dele, né, o último milagre dele antes da sua crucificação, mas também foi um ato que ele fez para ele mesmo, a ressurreição. Obrigada, irmã. Olha, gente, xícara nova, estou demais. Se vocês soubessem o testemunho dessa xícara aqui, amém, Jesus, vamos lá. Voltando. Apontava para Jesus, apontava para o próprio Cristo, para a sua morte e a sua vitória sobre ela. E eu fiquei meditando sobre João 11 e encontrei ali um versículo que me chamou muita atenção, que se encontra em João 11:33, quando Jesus está ali conversando com Maria, e o João expressa ali que ele se agitou-se no espírito e se comoveu-se, se perturbou-se, depende da tradução da sua Bíblia. E ali eu fiquei pensando ali, tentando imaginar ali o contexto, o cenário, e aí eu comecei a pensar no Evangelho de João como um todo, porque o Evangelho de João é o meu evangelho favorito, já li e reli várias vezes, porque eu acho que o Evangelho de João é um evangelho espiritual. Ele aponta para o Cristo, para Jesus, como sendo o próprio Deus, o Deus encarnado. Diferente dos outros evangelhos, como Mateus, que fala da genealogia de Jesus, Marcos, que conta ali um pouco a história de João Batista, João começa o seu evangelho citando a criação. Em João 1, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E se a gente ler um pouquinho mais ali no versículo 14, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí eu comecei a pensar ali, quando eu leio o Evangelho de João, eu tento pensar ali em Jesus sendo 100% homem, mas também sendo 100% Deus. E aí eu fui para o original do grego para poder entender o termo que ali foi usado. Obviamente eu não vou falar o termo em grego. Mal consigo falar em português aqui, quem dirá um grego, nada. Mas o grego ali usado, o verbo do grego usado ali, no original, traduzia ali que ele se indignou, uma indignação santa, uma revolta santa. E aí eu fiquei pensando ali também, que tem o versículo 35, que é considerado o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. E eu fiquei pensando ali que Jesus se entristeceu porque ele sentiu ali a sensação da perda, como a morte ali separa, a separação, né, por causa da morte. Ele se entristeceu porque ele amava Lázaro, ele se comoveu porque ele viu ali os sentimentos, ali viu a Marta e Maria sofrendo pela perda do irmão, mas também eu comecei a pensar que a indignação
E a revolta dele foi pela incredulidade das pessoas que estavam à sua volta. Pessoas estas que já viram seus milagres, que já viram seus sinais, mas mesmo assim não criam quem ele era, que ele era o próprio Filho de Deus, que ele era o próprio Deus. Pessoas que ouviram do próprio Cristo palavras de vida eterna e mesmo assim não cria, porque desde o momento que Jesus chega a Betânia, ele é indagado com várias questões do que ele poderia fazer e do que ele deveria ter feito. Então eu comecei a pensar ali com as vozes da minha cabeça, que Deus, ele olhando assim para algumas igrejas e muitas das vezes olhando para nós, ele tem esse mesmo sentimento de ver um povo que conhece a palavra, que já viu os seus sinais, que já viu os seus milagres, que já provou da provisão de Deus, que tem acesso à palavra, que ouve a palavra e ainda tem o seu coração incrédulo e ainda possui incredulidade no seu coração. Um povo que muitas das vezes está há anos na igreja, que vive anos na igreja, que se apega àquilo que Deus fez lá atrás, um povo nostálgico e não consegue perceber que Deus está fazendo nova todas as coisas. Um povo que conhece a palavra, mas não se deixou ser transformado, não se rendeu verdadeiramente a Jesus, a Deus, não rendeu o seu coração a Deus e vive vive preso em uma religião, vive preso em tradição, vive preso em rituais e não teve o conhecimento pleno de quem Deus é. E aí, quando eu estava pensando nisso, eu logo já pensei em João 12, antes de falar dos versículos 5 e 6, que trata isso de uma forma bem explícita. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre o que Maria fez, a diferença de uma pessoa que conhece e sabe da presença de Deus e a diferença de uma pessoa que não permitiu ser transformado. Então, quando a gente entra ali em João 12, 6 dias antes da Páscoa, Jesus está ali novamente em Betânia. Lázaro, que foi ressuscitado, ele chama ali Jesus para uma ceia, para um jantar. E aí entra Maria. E Maria se ajoelha diante da presença de Jesus. Ela quebra o vaso de alabastro, derrama todo aquele perfume aos pés de Jesus e com seu cabelo ela enxuga. E a Bíblia diz que a casa se encheu-se do perfume, exalou o perfume. E muito se fala desse perfume por ele ser caro. A própria Bíblia diz que ele custava 300 denários, o que é equivalente a um ano de um salário de um trabalhador comum. Mas também alguns estudiosos dizem que aquele perfume ele era usado pela mulher como se fosse um dote no dia do seu casamento. Então a mulher ia lá e ungia o seu noivo, entregando tudo o que ela tinha. Então Maria, diante da presença de Jesus, ela sabia quem ele era, ela não faz cálculo, ela não se prende a valor, ela não se prende a sentimentos. Diante da presença de Jesus, a única coisa que ela quer é entregar o melhor que ela tem. Diante da presença de Jesus, ela se desprende de toda a vaidade, pois a Bíblia diz que ela foi e expôs os seus cabelos e enxugou os pés. E na cultura romana, uma mulher não podia expor os seus cabelos, porque era um sinal de honra, ela só podia fazer isso na intimidade do seu lar. Mas diante da presença de Jesus, Maria se despede de toda a vaidade, de toda a cultura. Ela sabe que ela está à frente do mestre, ela sabe que ela está na frente do seu noivo e ela vai lá e unge os pés de Jesus. Ela encontra o maior lugar que nós poderíamos estar, que é aos pés de Jesus, e ela entrega o melhor que ela tem. E mais uma vez, com as vozes da minha cabeça, vocês perceberam que elas falam bastante? Eu fiquei pensando no nosso dia a dia, na nossa correria. Quantos de nós entramos no automático e a gente vai vivendo ali uma vida louca ali de correria, uma vida baseada em só nós mesmos, a gente só olha para a gente vai lá e entrega muitas das vezes para Deus aquilo que sobra do nosso dia, aquilo que sobra da nossa semana. Muitas das vezes a gente vai entrando no automático e nem vai percebendo que a gente nem tem mais, não alimenta mais, não tem mais relacionamento, comunhão com a presença de Deus. A gente vive ali, trata a presença de Deus
Deus como se fosse algo natural e não algo bom, mas algo natural. Se eu orar, está tudo bem. Se eu não orar, está tudo bem também. Se eu ler a palavra, está tudo bem. Se eu não ler a palavra, está tudo bem também. E a gente vai se tornando frio diante da presença, a gente já não tem mais aquele relacionamento, a gente não tem mais aquela comunhão, a gente vai trocando o que é precioso pelo que é vil, a gente começa a olhar para nós mesmos, a gente começa a olhar para o próximo. E falando do ambiente agora de igreja, porque eu não estava falando de um relacionamento e nem a busca da presença dentro da igreja, porque isso é responsabilidade sua. Você é a habitação da presença de Deus e você tem que buscar esse relacionamento, você tem que buscar essa comunhão. Mas muitas das vezes a gente começa a olhar para o próximo, a gente começa a olhar e aí a gente entra aqui e sai da mesma maneira que entrou, não é tocado pelo Espírito, pois não há mais sensibilidade, pois não há mais comunhão, não se deixa ser quebrantado, e aí a culpa é do próximo, a culpa é porque está mudando a placa da igreja, a culpa é por causa das mudanças, a culpa é por causa do pastor que não é do reteté, a culpa foi porque no culto não teve tanto glória a Deus, e a gente começa a terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa. Pois é muito mais fácil eu jogar para o lado espiritual, porque o espiritual eu vou lá e repreendo. O espiritual eu vou lá e faço uma campanha, o espiritual eu vou lá e oro, faço um jejum, mas o que é caráter nosso, que precisa ser mudado e transformado, a gente não quer abrir mão. O nosso orgulho, a nossa justiça própria nos cega e não deixa ver o tratamento que Deus tem para as nossas vidas. E aproveitando aqui, no meu lugar de fala, eu quero falar sobre a minha geração, que é uma geração doente. E aí, Thalia, está profetizando? Não estou profetizando nada não, irmãos. Estou falando do que eu realmente vivo. Eu tenho irmãos que são mais novos do que eu. Eu, em todos os empregos, sempre tive ali um cargo de liderança, então sempre liderei pessoas que são mais novas do que eu. É o que eu convivo no dia a dia. Uma geração doente, uma geração sem propósito, uma geração que não tem conhecimento da palavra, o básico da palavra. Uma geração carente que fica buscando em pessoas, fica buscando em relacionamentos, ser curado daquilo que só Jesus pode fazer. Uma geração que não tem propósito, uma geração que não tem identidade, uma geração rasa, porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. Esses dias eu fui impactada, e eu burra, cuidado que a burra está solta, hein? Esqueci de anotar, mas eu estava lembrando quando eu escrevi esse esboço de uma fala do João Calvino. E é mais ou menos assim. Ele diz que se eu conheço a Deus, eu me conheço. Se eu não conheço a Deus, eu não me conheço. Pois não tem como eu conhecer um e conhecer o outro. Então, se nós não conhecemos a Deus, a gente não sabe quem nós somos. E aí a gente fica perdido em ser o que as pessoas falam que a gente é. A gente começa a ser os nossos sentimentos. A gente começa a ser os nossos pensamentos, os nossos desejos. E a gente se torna fora daquilo, do plano e da presença de Deus e do conhecimento de Deus, porque nós não buscamos verdadeiramente a presença de Deus. E este é o mal da minha geração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Me coloco também. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus livre a gente de nós mesmos. E eu até escrevi aqui, e a falta de conhecimento de Deus gera em nós a falta de identidade. Sem conhecer a Deus, o ser humano não consegue compreender sua própria natureza pecaminosa e a necessidade da redenção. Ao conhecer suas próprias limitações, fraquezas e pecado, o ser humano é levado a buscar a Deus e a sua graça. Não adianta a gente ficar vivendo de movimento em movimento. Não adianta a gente ficar vivendo de culto em culto, se a gente não se deixa ser transformado pela palavra. Agostinho diz assim: feriste-me com a tua palavra e eu o amei. A verdadeira fé, ela nos fere, mas ela nos torna rendidos e nos transforma. Então nós vemos ali Maria, que conhecia a presença de Jesus, ela sabia quem ele era, e ela se rende. E aí eu fiquei pensando mais uma vez com as vozes da minha cabeça, que onde há a verdadeira rendição, aonde há a verdadeira entrega, aonde há o verdadeiro quebrantamento, o ambiente é transformado.
O ambiente muda, a essência muda, o cheiro muda, se exala o bom perfume de Cristo. Então tudo que nós precisamos é reconhecer quem Ele é, quem nós somos e o quanto nós precisamos dele. E só chegando nessa revelação a gente pode entregar, de fato, tudo o que nós temos e tudo o que nós somos. E depois desse ato de Maria, vem Judas ali com uma objeção, que para muitos pode ser até lógica. Às vezes a gente poderia ter falado a mesma coisa. Ele questiona ali o ato de Maria, diz que poderia ter vendido e ter dado aos pobres. E João, de uma forma bem clara, assim, expõe Judas e diz que ele é ladrão. É o único do evangelho que diz que Judas era ladrão, que ele não estava se importando com o que... com os pobres, mas é porque ele era ladrão e ele roubava tudo que estava... Ele era responsável pela bolsa e roubava tudo que tinha nela. E eu fiquei olhando aquele texto ali e eu vejo que João ele fala daquilo que ele sabe, daquilo que ele vivenciou. Afinal, ele escreveu o Evangelho de João 60 anos depois, após a morte de Cristo. Então, ele escreve daquilo que ele viu, o desfecho da história de Judas. Ele escreve dos sinais que Judas foi dando ao longo do tempo, mas o que me chamou a atenção foi ali a parte que fala que ele era responsável pela bolsa. E essa responsabilidade foi atribuída pelo próprio Jesus. Jesus atribuiu ao ladrão justamente o bolso onde residia sua fraqueza, sua inclinação, não para condená-lo, mas para poder salvá-lo. E isso revela para nós que Jesus ele não tem medo das nossas fraquezas. Ele quer curá-la, ele quer confrontá-la, ele quer redimir aquilo que nos destrói por dentro. E isso, eu fiquei pensando que há uma disposição em Deus em permitir a dor. Há uma disposição em Deus em permitir o confronto, o desconforto. Há uma disposição em Deus em permitir que nós ficamos frente a frente com a área da nossa fraqueza, com a área da nossa destruição, não para nos condenar, não para nos expor, mas para poder nos libertar, para poder nos curar, para poder nos salvar. Há uma disposição em Deus em nos ferir se for necessário, para depois nos sarar e depois nos salvar. E muitos de nós fugimos do tratamento de Deus. A gente atribui mais uma vez às pessoas, porque aquele abençoado está sendo usado pelo inimigo. A gente atribui para o próprio inimigo aquilo que Deus está fazendo em nós para nos libertar, para nos curar. A gente começa a ver nos outros, nas coisas, aquilo que Deus está tentando abrir os nossos olhos para poder nos libertar, permitindo que aquela área ela esteja exposta para Ele poder sarar, para que você possa viver um novo de Deus. E nós fugimos do tratamento de Deus, porque na verdade nós não o conhecemos verdadeiramente. Nós atribuímos às bênçãos de Deus apenas aquilo que é bom aos nossos olhos naturais, aquilo que é bom para nós, aquilo que a gente ganha. Então, quando eu ganho algo, eu falo, nossa, Deus me abençoou. Quando o fulano ganha alguma coisa, nossa, olha Deus abençoando ele. Mas, na verdade, as maiores bênçãos que Deus pode nos dar são os seus nãos. As maiores bênçãos que Deus pode nos dar é a sua exortação. Quando nós reconhecemos a Deus, nós não fugimos do confronto, mas nós nos rendemos, entendendo que nós precisamos dele, só ele pode nos salvar. E Judas, voltando aqui para Judas, ele caminhou com Jesus durante 3 anos. Judas viu seus milagres, viu seus sinais, ouviu do próprio Cristo palavras de vida eterna, mas mesmo assim ele não se rendeu. Ele não permitiu ser alcançado pela graça, ele não permitiu ser alcançado pelo amor. Judas foi amado, Judas foi chamado, Judas foi escolhido, mas ele não permitiu ser transformado pelo amor de Cristo. E quando não há esse entendimento, quando não há essa entrega, só há em nós remorso. E o remorso, ele não gera vida, o remorso, ele gera
morte. O que gera vida é o arrependimento. E a gente só consegue chegar a isso quando nós nos entregamos e nos rendemos a Jesus. Judas, ele tinha uma visão diferente de quem Jesus era. Até quando eu estava lendo, eu fiquei pensando, Maria, ela entrega o melhor que ela tem, ela entrega aquilo que ela tem de mais valor diante da presença de Jesus, porque ela sabia de quem ele era, ela tinha convicção de quem ele era, e Judas traiu Jesus porque não suportou o que ele não era. Judas esperava um Messias revolucionário, que ia travar uma guerra contra Roma, o que ele ia ganhar sobre isso, mas aí ele começa a andar com um cara que fala para ele amar o inimigo. Andar com um cara que fala para ele dar a outra face, perdoar, andar mais uma milha. Esse Jesus não cabia nas expectativas de Judas e por isso que ele o traiu, como muitas das vezes não cabe nas nossas expectativas. E é por isso que nós nos frustramos. E é por isso que nós não nos deixamos ser quebrantados. Porque Jesus, ele não entra na expectativa daquilo que nós queríamos que ele fosse. Muitos dizem, até os cristãos são muito soberbos, fala que os católicos, adora lá a virgenzinha, não sei de onde, adora ali os deuses de madeira e de outro trem lá que é feito. Mas muitas das vezes nós cristãos não temos a idolatria a um Deus feito de madeira, mas nós idolatramos a nós mesmos. Idolatramos ao dinheiro, idolatramos as pessoas, deixamos com que o orgulho, a justiça própria tome conta do nosso coração e se torne um ídolo. E assim a gente não consegue ver a manifestação da presença de Jesus. E aí, quando eu comecei a escrever, eu estava lendo e estudando sobre, eu comecei a olhar para mim, pensar na minha história. Eu digo que se não servir para ninguém aqui essa noite, para mim serviu. Rapaz, eu apanhei de mim mesmo. Sabe aquele meme da pessoa se enforcando a sombra? Foi eu, fazendo esse esboço, porque serviu muito para mim, porque eu lembrei de mim. Então, eu vou contar aqui rapidamente o meu testemunho, brincadeira, o meu testemunho. Vou lapidar aqui bem rapidamente mesmo, lembrando que testemunho não é regra de fé, tá? O que te faz realmente ser transformado, o que te leva a viver o melhor de Deus para a sua vida é o conhecimento da palavra. Amém? O testemunho edifica, mas o que te faz viver o novo de Deus, o extraordinário de Deus é o conhecimento da palavra. E eu cresci, como dizem, né? Nasci em berço cristão. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sou inserida na igreja. Eu tive a minha avó, que ela, desde muito nova, ela se converteu. Então, quando ela veio para São Paulo, que a minha família é mineira. Então, quando ela veio para São Paulo, ela começou a congregar numa igreja que era ali, Itaquera. E ela sempre morou ali na Vila Jacuí. Então, ela ia a pé com os filhos e um grupo de pessoas até a igreja todos os domingos. Só que as coisas começaram a apertar, ela teve muito trabalho e ela não conseguia participar dos cultos durante a semana. E ela foi e conversou com o pastor, e o pastor falou para ela abrir um ponto de oração, que hoje é a famosa célula, né? E ela abriu dentro da casa dela e começou a convidar as pessoas que iam, e aquilo foi crescendo. Vocês têm noção, o quarto dela, cada quarto era um departamento. O quarto ali era um kids, um adolescente, ficou chique o negócio. E aí começou a crescer o ponto de oração, a célula ali, e se tornou uma igreja. Então, a igreja que tem em São Miguel Paulista, que é a metodista wesleyana, veio da casa da minha avó. Então, desde pequeno, ela pega eu e os meus irmãos e levava para a igreja, porque ela era responsável de limpar. E eu ia junto com ela, limpava a igreja, colocava os envelopes assim, me sentia o máximo. Eu era aquela criança típica de igreja, sabe, que cantava, participava da peça de teatro, dançava, orava, era sempre do coque, hein? Desde pequena eu orava. E também eu sou cria de escola bíblica dominical, gente. Vocês acham que eu queria ficar com as crianças lá pintando a Arca de Noé? Não, eu queria ficar com os adultos lá com o meu livrinho. Não entendia nada do que ele estava falando, mas eu ficava lá com os adultos ali aprendendo na escola bíblica dominical. Então, desde pequena eu sempre tive prazer de estar na igreja. A igreja nunca foi um peso para mim, porque eu entendia que eu não merecia, mas estar ali me trazia uma felicidade, uma recompensa que eu jamais vou conseguir retribuir na minha vida. E, além disso, vem a parte triste também.
eu vim de uma gravidez não desejada. Então, mesmo em meio às ações, os pensamentos, as atitudes, aprove Deus que eu estivesse aqui. Né? E os irmãos já devem imaginar que, por conta disso, não foi tão fácil a minha infância. Então, eu fui criada pelos meus avós. E dou graças a Deus, fui muito privilegiada. Eu até falo que eu sou uma jovem senhora, porque eu fui criada por uma geração antes da minha geração dos meus pais. Então, do mesmo jeito que os meus avós criaram os meus pais, eles me criaram. Por isso que eu sou uma jovem senhora. Porque eu não entendo nada dessa juventude. Vem uns negócios, eu falo, gente do céu, eu estou ficando velha. Brincadeira. E aí eu fui criada pelos meus avós, tive muito privilégio de crescer e aprender com eles. E quando eu era criança, o meu pai, ele foi embora. Ele nos abandonou. E eu não entendia isso, porque, como eu disse para os irmãos, eu cresci num ambiente de igreja, os meus avós tinham casamento há anos, e aquilo na minha cabeça, sendo uma criança, eu não conseguia entender por que ele tinha feito isso, eu não conseguia entender porque a minha família estava se desfazendo, e isso foi uma das maiores dores que eu sofri quando eu era criança. E aí, passando um pouquinho mais, a minha mãe decide também viver a vida dela. E aí, eu sou a típica criança órfã de pais vivos. E aí, eu, desde criança, estou dentro da igreja. Então, a forma que eu aprendi a orar para Deus foi como se fosse uma conversa, muitas das vezes um monólogo. Mas eu sempre tive essa conversa com Deus. E aí, eu lembro que, muito pequena, eu fiz uma oração e falei, Deus, se o Senhor é tão bom como eu vejo as pessoas falando, orando, cantando, por que o Senhor permitiu que eles fossem embora? Se o Senhor é tão bom, por que o Senhor permitiu que eles me abandonassem, mesmo eu sendo criança? Eu era a única criança cristã lá da minha escola, então as pessoas nem ficavam muito perto de mim, eu amava aquilo, eu me sentia diferente. E aí eu fiz essa oração para Deus e com o coração entristecido. E aquela oração, ela marcou o meu coração, não de uma forma muito boa. A partir dali, eu continuava indo para a igreja, afinal, eu estava sempre com a minha avó, e ela obrigava a gente a ir, e eu ia. Já não tinha mais o mesmo prazer, já não tinha mais a mesma alegria, já não tinha mais propósito. Eu já não conseguia mais ver Deus como Ele realmente era, e aquilo entristeceu o meu coração. E aí, às vezes, eu faltava, fingia que estava doente, que Deus me perdoe. E aí, eu não ia aos cultos. E aí, eu fui. E aos 13 anos, eu tive que começar a trabalhar. Então, eu trabalho desde os 13 anos de idade. Eu comecei trabalhando no buffet infantil. Então, tinha festa todo final de semana. Então, eram 2 festas no sábado, 2 festas no domingo. No começo, para não levar uma bronca, eu fazia só a primeira festa no domingo. Chegava em casa, ia correndo, ia para a igreja. E depois, eu achei ali a desculpa perfeita para não precisar ir mais para a igreja. E aí eu comecei a trabalhar todos os finais de semana e aí eu me afastei dos caminhos do Senhor. Mas o meu afastar dele não foi nesse momento que eu parei de ir para a igreja. O afastar foi no momento que eu não conseguia olhar mais para Deus como eu olhava antes. Comecei a olhar para Deus como se Ele me devesse alguma coisa. E eu deixei a justiça própria e o orgulho tomar conta do meu coração. E eu me afastei da igreja e fiquei por muito tempo longe. Eu não tive a criação dos meus pais, mas eu tive a criação dos meus avós, e o meu avô materno, ele me criou como se fosse filha. Então, tudo que eu sei, eu aprendi, ele tinha um testemunho incrível, ele era uma pessoa incrível, então ele me tratava como filha, e eu olhava e respeitava ele como um pai. E um certo dia, Deus o levou. E aí, mais um check aí nas maiores dores que eu pude sentir. E aí eu comecei a ficar fraca, eu tive medo, eu me sentia sozinha. E aí a tristeza começou a tomar o meu coração, porque ele era a representação do que era família para mim. E eu não tinha mais ele, então eu me sentia sozinha. E aquela tristeza foi tomando meu coração, e aí eu fui me entregando para a tristeza. Eu fui deixando ela tomando, e eu já não tinha mais esperança de viver, eu não queria mais viver. E aí, um certo dia, a minha avó, que era parte de pai, que é da igreja, ela me convidou para tomar um café. Ela sabe como me convencer. Ela veio aqui tomar um cafezinho, eu achando que era só um cafezinho. Fui lá,
estava conversando com ela, e uma coisa que eu aprendi, tendo uma criação por pessoas mais velhas, é desenvolver o dom da escuta. Porque quando eles falam, você só escuta. Você fica só aqui na concordância. Ixi, você não fala mais nada. Então, se hoje eu sou uma boa ouvinte, foi por causa dos meus avós. E ela começou a falar lá, e eu escutando. E aí eu não falava nada e deixava ela falar. Até que um momento ela tocou na minha ferida e ela disse assim, nossa, Thalia, como você está acabada. Uma querida ela, né? Se vocês precisarem elevar a autoestima de vocês, eu passo o contato dela para vocês. Acabou comigo, assim, me tinha 1% assim, ó, de vigor. Foi... E aí ela começou a falar, ela, nossa, como você está acabada, tal. Eu, meu Deus. Meu Deus não, que eu não falava meu Deus não, era rebelde. E aí ela começou a falar, ela falou assim, você cresceu na igreja, você conhece a palavra, você conhece a Deus. Não era para você estar assim. E aí me subiu a rebeldia, a ira. E aí eu fui responder para ela, falei, tá bom, não começa não, eu já sei, eu já conheço. E quando eu terminei de falar, eu conheço, eu escuto uma voz no meu interior, bem audível. Será que realmente você me conhece? E naquele momento eu travei, eu lembro das sensações como se foi ontem ou hoje, que eu aceitei a Cristo, aleluia. E aí eu comecei a sentir um aperto no coração, um nó na garganta, e aí eu travei, eu já nem ouvia mais minha avó lá, falando. E eu ali travada e não conseguia falar mais nada, e mais uma vez aquela voz veio e falou, será que realmente você me conhece? E aí eu queria chorar naquele momento como eu quero agora, e aí eu só não chorei, porque senão ela queria orar para mim, eu não queria oração. Aí eu levantei, deixei o café lá, estou ocupada, saí. E como muitas das vezes, não sei se vocês também, mas quando a gente está com a cabeça cheia de coisas, a gente começa a querer fazer coisas para tentar não pensar mais. E aí eu fui lá para casa, falei, vou limpar a casa. Aí antes eu falei, deixa eu colocar uma musiquinha aqui, deixa eu colocar um louvor. Eu nem conhecia mais os louvores, eu cresci com harpa, só sabia os corinhos lá antigos, eu não sabia mais de nenhuma música. E aí eu coloquei lá no YouTube louvor. Aí tem aqueles vídeos de 1 hora, que você vai dar adoração ao reteté. Foi esse daí. Eu fui lá. Dona, você está pedindo perdão, daqui a pouco você está... Uou! E aí eu coloquei esse louvor para tocar. A pastora Dani falou para eu ser eu mesma, eu estou sendo eu mesma? Não vem mais. É assim que eu me despeço. Vamos subir uma hashtag no Instagram, volta Thalia, porque eu não vou ir mais. E aí eu comecei ali, deixei a música tocar, e eu lembro até da música, que a música era Vai Valer a Pena, do Livre para Adorar, acho que é isso, Juliano Som. E aí começou a tocar, e aí eu fui lavar a louça, e na casa onde eu morava, a janela da cozinha, ela tinha uma vista muito linda para o céu, não é igual hoje, Jacuí City, lá que está cheio de prédio, a gente tinha uma vista muito linda para o céu, e aí eu fiquei lá lavando a louça, e olhando para o céu, admirando, e aí as lágrimas foram caindo. Imagina como aquela louça ficou. Não sabia mais o que estava lavando ali, ficou bem lavada. E aí eu comecei a chorar, e aí quando eu menos esperei, assim, eu já estava ajoelhada no chão, pedindo para que Deus me salvasse, pedindo para que Ele me perdoasse. E falei, Senhor, se eu não te conheço, se eu não te conheci, por favor, me deixa te conhecer. Eu me arrependi, eu fiquei lá horas e horas ajoelhada, chorando e pedindo para que Ele me salvasse, pedindo para que Ele me libertasse, pedindo para que Ele me libertasse de mim mesma. Eu precisava de um Salvador e eu sabia que Ele estava ali. A partir daquele momento eu levantei, me limpei toda, fui no Google lá e procurei uma igreja que estava aberta, era uma terça-feira, achei uma igreja aberta, fui até o culto, e quando eu cheguei lá no culto, um culto aleatório, gente, era pra gente que era viciada, não tinha nada a ver com isso. Aí eu fiquei lá, né, assim, se falar alguma coisa, eu começo a falar em libras aqui, vamos embora. E aí, como Deus faz, né? A gente não sabe o que a gente faz, mas Deus certamente faz. Sabe o que Ele faz. E aí, o pastor que estava ministrando, ele começou a ministrar a parábola do filho pródigo, olha só.
E aquilo tocou no meu coração de uma forma, porque foi a minha oração. Eu falei para Deus, eu sei que eu não mereço o seu perdão, eu sei que eu não mereço ser sua filha, mas me aceita. Nem que se for para ficar no cantinho, nem que se for para ficar do lado de fora da sua mesa, mas eu preciso sentir a tua presença. E aí eu cheguei naquele lugar, a ministração da parábola falou o meu coração. Depois os irmãos vieram lá, oraram por mim, sem saber da minha história. Eu até brinco com a Sarinha, que às vezes o pessoal faz o apelo aqui, dá uma vontade de levantar a mão, porque eu nunca fiz isso. O pessoal fazendo apelo, dá vontade de levantar a mão aqui e aceitar Jesus. Quem sabe, eu vou levantar a mão. E aí eles começaram a orar e eu aceitei Jesus. E a minha vida foi transformada, mas não porque pararam as tribulações, as lutas, mas porque eu tinha conseguido encontrar a verdade de quem Deus era. E quando eu encontrei, eu fui liberta de mim mesma. E aí, a partir dali, eu pude perdoar os meus pais e compreendê-los. Eu compreendi o coração deles e pude perdoá-los e pude pedir perdão. Porque pessoas feridas, elas ferem as outras pessoas. E a gente, no nosso orgulho, na nossa justiça própria, a gente se prende ali e fere as pessoas e acha que é um máximo. E eu pude compreender o quão miserável eu era. Então, eu consegui entender que o que de fato eu não merecia foi me dado na cruz. O que eu de fato não merecia, que era o amor, o perdão, o sangue de Jesus, Ele me deu de graça. As outras coisas não importam, porque o que importa foi o que Ele fez. Não é o que Jesus irá fazer, importa quem Ele é, e isso basta. E ali eu pude então entender quem de fato eu era e quem Ele era. E fui caminhando. Não é fácil, Deus sabe, de tantas as vezes que eu precisei de um colo, de um pai, que eu precisei de um carinho, de um conselho, de uma mãe. Mas todas as vezes que a tristeza vinha tomar o meu coração, eu me lembrava exatamente daquele dia que eu estava na minha cozinha e Ele me encontrou. Mesmo no meu pecado, mesmo na minha sujeira, Ele me abraçou, Ele me amou. Todas as vezes que a tristeza, ela tomou o meu coração, eu me lembro da cruz. E eu sei que Ele venceu todas as coisas e nele eu sou mais do que vencedora. Mesmo que muitas das vezes ao nosso redor grite que é o caos, que está tudo acabado, eu te convido a olhar para Jesus e saber que nele você já venceu todas as coisas, sabendo que o sacrifício na cruz foi perfeito e basta, é suficiente sobre toda e qualquer situação. Nele você sabe quem você é, nele você pode encontrar a redenção necessária para te levar ao extraordinário de Deus. E muitas das vezes a gente não consegue se deixar ser tratado pelo orgulho, pelo medo, pelas incertezas, mas eu sei que Cristo pode fazer todas as coisas. Se hoje você está angustiado, se há uma dor em você, se há falta de perdão, eu te convido a olhar para a cruz, a olhar para Jesus e permitir ser liberto. Assim como um vaso foi quebrado e se exalou um bom perfume, muitas das vezes a gente precisa ser quebrados para poder exalar um perfume que vai salvar, que vai transformar a nossa vida. Assim como o vaso foi quebrado ali da Maria, Jesus também, dias depois, foi quebrado, o seu sangue foi derramado e nós recebemos o bom perfume da salvação, de um amor que não passa. Então não importa qual seja a situação que você está passando, olhe para Jesus, entregue a Jesus. Ele é a alegria que você precisa, Ele é a alegria que não passa, Ele é o amor que você procura, Ele é a vida que há em você, Ele é a esperança, Ele é o suficiente. Várias coisas aqui eu falei, que eu não falei de espontâneo, não li a metade aqui do meu esboço. Mas uma coisa eu escrevi aqui, fiquei vendo no espelho, que igual o pastor Rodrigo fala, e eu oro. Aprendi, hein? E assim eu oro. Eu oro para que nós sejamos uma igreja. Aí se me quebra. Logo minha musiquinha. Eu oro para que sejamos uma igreja que não só busque as mãos abençoadoras do Cristo,
mas que possa ver os buracos que estão nas suas mãos, que foi feito na cruz por mim e por você. Eu oro que sejamos uma igreja que conhece o Cristo, não uma igreja perdida que fica tentando passar a eternidade com aquele que não conhece, mas que tem o verdadeiro encontro, a verdadeira rendição. Se coloque de pé, por favor.